ilhas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia. Bom dia, você telespectador que está ligado no canal Só História. Hoje preparamos um programa especial sobre o governo de Collor com entrevista exclusiva da nossa repórter de rua, Melma Patos. E para começar, vamos com uma breve introdução do que foi esse governo Collor. Boa noite. Boa noite, meu nome é Laura, eu sou graduada e pós-graduada em História. Estou aqui para responder as perguntas de vocês, que vocês já tinham me entregue, sobre a influência das emissoras de televisão, né, no resultado das eleições de Fernando Collor em 1989. A minha opinião é que eu que vivenciei, tenho 50 anos, vivenciei aquela época. A televisão foi fundamental, ela criou o mito Fernando Collor, o presidente novo, era a primeira vez que um presidente tão jovem se elegia no Brasil, vindo das oligarquias canavieiras de Alagoas, falante, bem postado, e a Globo ela criou o homem ideal para gerenciar o Brasil, né? E Fernando Collor era a pessoa que vinha com sua beleza, sua juventude para destruir aquela imagem da oligarquia ultrapassada, da ditadura dos velhos coronéis e velhos generais, né? Quanto às medidas políticas adotadas por Collor, como vocês bem perguntam aqui, elas foram, quer dizer, Collor, na realidade, ele foi, ao mesmo tempo que ele foi o garotão, o bonitão, o charmosão, criado pela mídia, ele foi também, por outro lado, ele foi ao governo com uma pompa, se achando o máximo, mas esqueceu que sem uma assessoria de peso, relevante, competente, ele não conseguiria administrar o país da forma competente como deveria. E aí ele levou, junto com ele, toda a assessoria oligárquica de Alagoas e alguns outros, né, que formavam seu séquito de pessoas corruptas, de pessoas envolvidas com crimes, enfim. E ele se perdeu aí, porque ele não era um administrador político, né? Então as medidas adotadas elas foram extremas, porque primeiro com a chegada da Zélia, ela arrasou com a economia, achatou toda a classe B, C e D do país, achatou os salários, a inflação era galopante, você comprava um produto hoje por 10, amanhã o mesmo produto estava 100, ela congelou os salários, congelou as poupanças. Para você ter uma ideia, a gente está em 2012 e ano passado eu recebi minha última parcela de congelamento de poupança, de restituição. Quer dizer, foram anos e anos a gente esperando um confisco que foi inconstitucional, foi arbitrário, e que acabou com a gente. Eu prestava serviço, fazia parte de um grande grupo que prestava serviços e a gente ficou sem trabalho, sem dinheiro, tivemos que recomeçar a vida, reconstruir novas profissões, novas atividades, certo? E assim, a população se posicionou de forma extremamente positiva, porque foi a primeira vez nos meus 50 anos que eu vi, única que eu vi a população brasileira, certo? Se juntar, todo mundo começou a sair, todo mundo de preto, escrito na blusa fora. Quem não tinha escrito fora, mas já estava de preto, nunca tinha visto a juventude se unir de uma forma tão forte, tão poderosa, mostrando que o povo tem poder, certo? Que o povo estava de saco cheio e queria o fim daquele boyzinho, daquele playboy, né, no poder, que não fazia nada a não ser grandes discursos com a sua Barbie, né, que ela na época era a Barbie do momento, dos anos 80, 90, era a Rosiane Collor, a mulher dele, que era uma boneca de enfeite junto a ele, para baixo para cima, tudo no Chanel, tudo no Armani, certo? E a população se ferrando, sem dinheiro, sem trabalho, com salário congelado, os alimentos com valor abusivo, a inflação abusiva, quer dizer, ele acabou, arrasou com a nossa economia. Essa questão do posicionamento da população em relação ao esquema PC foi uma coisa extremamente agressiva, porque ninguém sabia, até a morte do PC, ninguém sabia do envolvimento do Collor, né, que a sua assessoria, ele pessoalmente, não sei, mas a sua assessoria
tinha esse envolvimento tão grave com bandidos, com traficantes, enfim. Ele que combateu, entrou combatendo os Marajás, era o seu discurso, terminou se mostrando um cara envolvido com pessoas da mais pior espécie, certo? As manifestações vieram de todo o Brasil, todos os estudantes do Brasil se mobilizaram, e isso graças à influência da televisão. Porque a televisão ela tem esse poder ainda hoje, certo? De ir onde não existe internet, onde não existe... A televisão e o rádio, eles ainda são os instrumentos mais fortes, mediaticamente falando, certo? De alcance, certo? Mas o governo Collor foi um desastre na nossa história política nacional. Boa noite. Boa noite. Qual o nome do senhor? Geossi Pereira de Araújo. Qual a idade? 67 anos. Ok. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor achou de maneira geral sobre o governo de Collor? É o seguinte, o governo Collor, ele teve mais pontos positivos do que negativos. Politicamente, ele avançou muito na questão da moralidade. Com relação aos desmandos, o seu governo teve início na campanha. A campanha política que teve como tesoureiro o senhor PC Farias, que foi um elemento que não agiu de maneira correta, né? E chegou a prejudicar Fernando Collor de Mello por as atitudes dele. Mas, com relação à administração Fernando Collor de Mello, o Brasil deve muito a ele. Se falando do confisco, da poupança. Naquela época, até um pobre criava uma galinha, vendia para botar na poupança. Ninguém queria mais trabalhar. E Collor viu-se numa situação tão complicada que ele teve que agir daquela maneira, fazer o confisco para poder dar condição ao Tesouro Nacional de pagar o funcionalismo público no mês seguinte, porque não existia dinheiro. O governo anterior deixou uma condição muito lastimável para o governo, para o Brasil. Então Collor se viu na obrigação de tomar aquela atitude. Só que foi pago. No governo anterior foi criado um tal de imposto compulsório da gasolina, que até hoje ainda tem um cofre cheio de nota fiscal de gasolina e nunca recebi nada. Né? Então, aquela atitude era necessária. Era necessário porque o Brasil estava numa situação complicadíssima. Era necessário. Com relação à administração dele em si, eu me lembro que meu pai e minha mãe eram aposentados pelo Fundo Rural e ganhavam 1/3 do salário mínimo. E Collor determinou que a partir daquela data em que ele criou esse decreto, nenhum brasileiro poderia receber menos do que o salário mínimo, em qualquer espécie, em qualquer área de funcionamento. Tinha que ser pago um salário mínimo. Outra medida tomada por Fernando Collor de Mello foi com relação ao cheque, o valor do cheque. O valor do cheque ele era à vontade, aí. Ninguém precisava botar nome nem nada, quem se dizia, não tinha nomes a quem deveria ser pago. Ele determinou que a partir daquela data todo cheque acima de 20 unidades da moeda da época teria que ser nominal e cruzado, para que se saiba a quem seria pago aquele cheque. Então isso já demonstra que ele não tinha maus intenções. O problema todo surgiu exatamente por causa do desastre de quem administrou as arrecadações de Collor durante a campanha. Com relação aos veículos de comunicação, nós sabemos, todo mundo sabe, que a Globo foi uma empresa que deu muito apoio a Fernando Collor de Mello. Ela conseguiu ajudar muito mais, ela pensando
interesses futuros. Só que ele não ofereceu esses interesses. E aí a Globo se voltou contra Fernando Collor de Mello e começou realmente a denegrir sua imagem, e ele foi a ser julgado pelo Congresso Nacional e foi cassado. E eu acho que injustamente. Porque se alguém se lembra, ele foi quem falava duramente com relação a nossos automóveis, chamava de carroças. Porque a nossa indústria automobilística não produzia carro bons carros, ele chamava carroça. E com essas críticas, ele foi que foi despertando a curiosidade da nossa indústria automobilística, e foi melhorando. Também foi através de Fernando Collor que teve o início da caminhada do Mercosul. Então, todas isso foram coisas que realmente marcaram na administração Fernando Collor de Mello. Eu acho que ele não foi um mau presidente, ele não teve apoio. Ele não teve apoio político. Vamos ficando com mais só história e que nos aguardem até a próxima semana. Beijo! Eu amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América.